Boa noite a todos, a graça e a paz, irmãos. Amém? Amém. Ok, vamos à nossa mensagem dessa noite. Nós estamos na estação Ganhar e queria falar um pouco mais sobre evangelização, porque isso é o tema central da Bíblia, é a mensagem de Deus para toda a criatura. É a mensagem redentiva de Deus sobre toda a criatura. Jesus veio, o Filho de Deus veio salvar, veio buscar os que estão perdidos. E a Bíblia diz que todos nós nos perdemos por causa do pecado. Nos afastamos de Deus, deixamos Deus de lado. E a tendência natural, e é confessionário agora, irmãos, a tendência natural nossa é essa, é nos afastarmos de Deus. Queremos andar sozinhos, fazermos o que nós pensamos fazer, nós buscarmos a Deus do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa ser a forma ideal de buscar a Deus, enfim. O fato é que esse vírus está dentro de nós, esse vírus do afastamento de Deus está dentro de nós, e a criança já nasce com esse vírus. A tendência natural é esta, mas Cristo veio e nos possibilitou o retorno ao Pai. E nos deu possibilidade de voltarmos a termos o calor do Pai, da presença do Pai na nossa vida. Então, essa mensagem deve ser espalhada por todas as pessoas. Um dia alcançou a mim e a você, se não alcançou, está alcançando o seu coração. E essa mensagem tem que ser repartida. Todos os verdadeiros seguidores de Jesus querem se tornar cristãos contagiantes. Cristãos cheios de Deus que atraem as pessoas para o Evangelho. Todos nós estamos aqui para isso. Você não saiu da sua casa quente, para pegar um carro, para atravessar alguns bairros, para chegar a essa comunidade, simplesmente para conversar com algumas pessoas. Você quer ouvir de Deus, você quer se tornar um cristão contagiante. E Deus está olhando o seu coração, está vendo essa intenção. Eu creio que a maioria de nós não sabe como fazer isso. A gente tem dificuldade de ser um cristão contagiante, alguém que de fato atraia as pessoas até Cristo. E creio que o Senhor quer que a gente continue focado nisso. A Bíblia diz, contando várias parábolas, Jesus fala lá no livro de Lucas, capítulo 15, não está funcionando, tá o aparelhinho. Lucas, capítulo 15, ok? Nos fala de algumas parábolas de como nós podemos nos tornar cristãos contagiantes. Como é isso? Como é que se processa essa questão? Como é que a gente pode ser um cristão contagiante? Lucas 15 fala de três parábolas. Pode passar o slide, por favor. Mais um, ok. E elas falam de algo muito interessante. Elas falam que as pessoas são importantes para Deus. Todas as pessoas são importantes para Deus. E temos isso na Bíblia em vários textos, mas eu gostaria só de ver em Lucas 15. Não vou nem ler esse texto, vou citá-los. Todos nós queremos ser cristãos contagiantes e primeiro que a gente tem que entender que isso é Deus que coloca no nosso coração. Porque Deus dá um valor tão imenso às pessoas. As pessoas foram a causa da criação. Deus não iria criar bicho, árvore, para simplesmente criar bicho e árvores. Ter uma floresta bonita, cheia de animais. Um zoológico, um grande zoológico. Deus criou o homem. E essas coisas todas foram criadas para o homem. Porque Deus valoriza o ser humano. Deus valoriza tanto o ser humano que Ele diz
que nós temos aprendido aqui na conferência, de que ele quis morar dentro desse homem, o homem ser a morada de Deus, ter comunhão com Deus, ser alguém dentro da comunhão com Deus, do relacionamento de Deus, e morar dentro desse homem. Esse homem se perdeu, esse homem teve uma escolha e fez uma escolha errada, se afastou de Deus, mas assim mesmo, Deus, antes da criação, bancou essa criação, oferecendo o seu próprio filho para morrer no lugar de cada ser humano, por causa desse afastamento. Então, Jesus conta 3 parábolas em Lucas 15. Primeira, a parábola do pastor e das suas ovelhas. Ele diz que havia um pastor com 100 ovelhas, e ele, no final da tarde, contou as suas ovelhas, 99. Contou novamente, 99. Faltava uma. Ele deixa as 99 e sai atrás das 99 em busca dessa perdida. E ele acha essa ovelha, coloca em seus ombros, volta para o aprisco e dá uma festa com seus amigos, porque achou essa ovelha perdida. Em outra parábola, ele fala da mulher que perdeu uma moeda dentro da sua casa. E ela se desespera, uma moeda só. Eu tenho um cofrinho lá com muitas moedas, algumas caem, são achadas depois, mas ela dava um valor por aquela moeda tão grande, que ela parou tudo o que ela estava fazendo e ficou procurando aquela moeda dentro da casa. Trouxe lâmpadas e tentou achar, e achou, procurou essa moeda em todos os cômodos da casa, até encontrar. Achou a moeda e reuniu amigos, e deu uma festa por causa daquela moeda que foi encontrada. O terceiro personagem é bem conhecido, o filho perdido, o filho pródigo. E um dia, conta essa história, a parábola que um pai tinha 2 filhos, e o mais novo, que não tinha acesso à herança naquela época, pediu então que ele adiantasse a sua herança, como se ele dissesse assim para o pai, o senhor vai morrer, eu vou ficar com a herança, mas antes da sua morte, é como é que ele estivesse desejando a morte do pai, adianta aí para mim a herança, e ele sai no mundo, e se perde no mundo, e perde tudo que teve, gasta tudo que tem, os amigos do dinheiro o abandonam quando ele perde o dinheiro, porque não era um amigo deles, mas era um amigo do que ele tinha. E ele vai então tentar o seu próprio sustento numa terra estranha, alimentando porcos, e para o judeu, porco é um animal extremamente imundo, eles não comem até hoje carne de porco, nem tocam em coisas que se tem porco. Mas ele vai e é então um cuidador de porcos, e ele deseja de tal maneira, a sua fome era de tal maneira intensa, que ele deseja comer a comida dos porcos. E ele entra em crise e ele diz, os servos do meu pai têm comida e não passam necessidades como eu estou passando. Eu me arrependo e volto. E foi isso que ele fez, se arrependeu, voltou, reconciliou-se com o seu pai o estava aguardando na estrada todos os dias, e ele aguardava o retorno do seu filho. E então o filho vem, ele abraça, restitui ao filho o que ele perdeu e faz uma grande festa para aquele filho por causa da volta daquele filho. Existem aqui alguns elementos comuns na história de Lucas 15, da parábola que nós acabamos de ouvir, da ovelha, da moeda e do filho. Primeiro, algo de grande valor e importante está perdido. Ovelha para o pastor, a moeda para a mulher e o filho para o pai. Segundo, há uma busca incessante pelo que se perdeu.
pastor abandona as 99 e sai correndo atrás da perdida até encontrar. A mulher abandona todos os seus afazeres e vai atrás da moeda perdida até encontrar. Há uma busca incessante. E o pai, que nós imaginamos, ficou acomodadamente à espera do filho na sua varanda da sua casa, deitado em sua rede. E não foi assim. Essa história foi contada do lado do pai, pelo pai. O pai sabia exatamente o que o filho estava fazendo. O pai tinha, com certeza, enviado emissários. Ele estava, com certeza, sabendo dos resultados dos gastos do seu filho. Mas ele estava desejoso e ansiando pela volta do filho, tanto é que todos os dias ele aguardava na estrada a volta desse filho. Há uma busca incessante pelo que se perdeu e a alegria, a festa pelo achado, pelo encontrado. Festa com a ovelha, festa com a moeda, festa com o filho. 3 elementos que falam do peso, do desejo de Deus em salvar as pessoas. Deus valoriza as pessoas. As pessoas são alvo do amor de Deus. Tudo que Deus faz é por causa das pessoas. A criação toda foi por causa das pessoas. O ato mais amoroso, mais profundo que Deus fez, enviando o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, se tornou homem. Para morrer no nosso lugar foi um ato de busca incessante e de alegria a cada filho que retorna ao lar. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se converte. Então Deus ama e se importa com as pessoas. Se nós queremos ser cristãos contagiantes, precisamos compreender e ter deste amor. Precisamos amar as pessoas. Amar todos, sem distinção de sexo, de raça. Todo ser humano é alvo do amor de Deus. Precisamos amar. Todo ser humano que nós cruzamos os olhos num posto de gasolina, num supermercado, nas ruas, no trabalho, em qualquer lugar, todo ser humano que nós cruzamos os olhos são valiosíssimos. É uma moeda perdida, é uma ovelha que se desgarrou, é um filho que se perdeu. Está faminto, está morrendo. Uma ovelha que está pronta a ser abatida por algum leão. Uma moeda que está pronta a ser esquecida e ser enferrujada, esquecida e enferrujada em algum canto da casa. Todo ser humano é alvo do amor de Deus. Todo ser humano é amado profundamente por Deus. E nós, como cristãos, temos que amar da mesma forma. Cada ser humano. Jesus disse assim: eu vim buscar e salvar o perdido. E Jesus disse mais, no final do seu ministério, quando ele estava indo para o Pai, ele diz assim: o Pai me enviou com uma missão, eu envio vocês com essa mesma missão. E a missão de Jesus era salvar e buscar o perdido. E a nossa missão é salvar o perdido. Nós somos salvos, temos que buscar o perdido. Temos que ir atrás do perdido. Então, quando você passa a olhar os outros com esse olhar de amor, as suas atitudes mudam e devem mudar. O seu relacionamento com elas deve mudar. O seu interesse por elas deve mudar. O seu relacionamento com elas deve mudar. Então, todo cristão verdadeiro, ele, no fundo do seu ser, ele crê que está nesse planeta com uma missão. A primeira coisa que nós falamos com um novo convertido e agora? Eu creio que Deus tem uma missão para mim. De fato tem. Mais do que a sua carreira, mais do que os seus estudos, mais do que você amar sua família, mais do que você desempenhar
um papel de cidadão honrado. A missão é mais do que isso. A missão é você e eu nos tornarmos cristãos contagiantes, que amam as pessoas e que querem vê-las salvas. Nós somos agentes que, primeiramente, fomos amados e recebemos desse amor e recebemos dessa salvação, mas também fomos transformados em mensageiros, em ministros dessa missão, dessa mensagem. Jesus nos amou, nos salvou, nós precisamos fazer a mesma coisa. Então Deus ama cada ser humano, nós precisamos amar. Amar cada ser humano, profundamente cada ser humano. E a Bíblia diz em Romanos que o amor de Deus é derramado pelo seu Espírito. Vamos chegar lá. Segundo lugar, os componentes do cristianismo contagiante. Quais são os componentes de um cristianismo contagiante? Primeiro, ele é alimentado pelo amor. O amor que nós compartilhamos, a fé. Muitas pessoas falam de Jesus por sentimentos errados, por culpa. Tem muita gente que compartilha a fé por culpa. Acha assim, não, se eu não falar, Deus vai me penalizar. Se eu não falar, olha, eu vou prestar conta diante do Senhor. Então, muita gente não, então vou falar. Por culpa. Outros por desejo de competição. Não, eu vou encher minha célula, vou multiplicar 10 vezes a minha célula. Mais do que meu vizinho, mais do que o fulano. De fato, o que deve alimentar o cristão contagiante é o amor. Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, que nós somos dominados pelo amor de Deus. E outro texto diz, outra versão diz, fomos constrangidos pelo amor de Deus. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. Deus amou, esse amor me constrange a compartilhar do amor de Deus. Se você é salvo, no fundo do seu coração você tem um desejo de compartilhar desse amor. E você tem que trazer do fundo para fora, para as ações, esse amor. Quando o amor nos motiva, nós queremos o melhor para as pessoas. Nós queremos o melhor para as pessoas. E o melhor é que elas conheçam o Senhor Jesus. Nós não queremos apenas que elas se sintam bem. Nós queremos que elas sejam salvas. E que descubram Cristo como nós descobrimos. Em 1 de Pedro capítulo 3, versos 15 e 16 falam isso. Tenham no coração de vocês o respeito por Cristo. E o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos a responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Prontos para compartilhar da fé. Porém, façam isso com educação e respeito. Respeitem as pessoas. Sejam educados no compartilhar. Não mande ninguém para o inferno antes do tempo. Às vezes nós queremos compartilhar do Evangelho e falamos mais do inferno do que do céu. Mais do que ela vai receber como castigo eterno do que o do amor de Deus. Então, com educação e respeito, tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês foram insultados, os que falam mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. A gente tem que compartilhar do amor de Deus de forma gentil e bondosa. E de forma humilde. Humilde, queridos. Não achando que por ser salvo é melhor do que os outros. É isso que o texto está dizendo. Seja humilde no compartilhar. Cheio do amor de Deus. Uma outra atitude que faz com que nós nos tornemos cristãos contagiantes é que isso deve fluir da nossa autenticidade, de quem nós somos. Deve ser uma
prova decorada os 3 pontos da salvação, 4 pontinhos da salvação, 5 pontinhos da salvação. Primeiro lugar, Deus te ama. Segundo lugar, não deve ser algo decorado simplesmente. É bom ter isso, sim, mas não deve ser. Deve fluir de você. Nossos amigos têm que ver em nós diferença, as mudanças de vida, o que Jesus já trouxe para a nossa vida. Nós não precisamos ser perfeitos, nós não precisamos demonstrar perfeição, nós estamos num processo, todos nós estamos num processo, mas nós temos que e devemos procurar genuinamente seguir e honrar a Deus na nossa vida diária. E que isso fique claro quando nós falarmos, quando nós vemos, quando nós sentirmos o quanto Deus nos ama e quanto nós o amamos. Então tem que ser autêntico. Tem que ser algo que venha do coração. João 15:5, Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É algo vindo do coração, é algo vindo da nossa vida. Não é algo vindo de um livro, é algo que eu e você experimentamos. A nossa caminhada com Deus, ela é real, ela é viva e ela transforma e muda nosso caráter. Então, seguindo Jesus de perto, isso é o segredo. Quanto mais perto de Jesus, mais dele nós refletimos, mais da luz dele refletimos, mais do seu amor a pessoa vai sentir. Então é importante que a gente siga Jesus de perto. E ela é feita por construções e relacionamentos. Amigos ouvem amigos. Então nós temos que construir relacionamentos, mas não simplesmente com segundas intenções para pregar o evangelho. Não, amizade genuína. Mesmo que a pessoa não aceite a Jesus, você continue orando e sendo amigo e amoroso com ela. Mas nós precisamos de amigos, desenvolver amizades reais, que confiem em nós, que de fato vejam em nós confiabilidade e que de fato possam ouvir a mensagem da nossa boca e da nossa vida. É isso que Francisco de Assis diz, que nós temos que expressar a mensagem em ações ou em palavras. Francisco de Assis disse assim: pregue o evangelho a todo tempo e quando necessário use palavras. Elas devem ser por palavras e ações. E 1 João 3,18 fala sobre isso. Meus filhinhos, nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que nos mostra por meio de ações, serviço, atitudes que refletem a nossa salvação. Eu amo as pessoas porque Deus me amou e as pessoas são alvo do amor de Deus. Romanos 10:14 fala sobre isso. Mas como é que as pessoas irão pedir e não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Nós precisamos falar, sim. Às vezes nós não temos tempo para a pessoa ver as mudanças na nossa vida. Por isso precisamos falar, anunciar a mensagem, falar do amor de Deus, falar da maravilhosa salvação de Jesus, sempre, em todo tempo, em todo momento. A conversão é um processo. Às vezes você fala, as pessoas atendem imediatamente. Mas às vezes elas vão pensar e refletir dias, semanas, anos a respeito daquilo que nós compartilhamos. Ser cristão contagiante é saber que a mensagem ela é absorvida pelas pessoas como um processo. Paulo diz em 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem o fez crescer. Então, para sermos eficazes, não podemos simplesmente entender que a pessoa vai aceitar Jesus de imediato. Amém se aceitar.
Mas, de fato, é uma jornada espiritual. Se nós queremos acompanhar essa pessoa no discipulado e na jornada espiritual, é até que a mensagem caia no terreno certo. O pastor Ediléo nos deu uma mensagem rema sobre isso domingo passado. Há muitas pessoas com um espinho dentro delas. E a semente não pode crescer no meio dos espinhos. Elas precisam ser primeiras limpas dos espinhos. E a nossa oração, nossa intercessão contínua é fundamental nesse processo. É por isso que nós enfatizamos os relacionamentos, as amizades. Se elas são construídas ao longo do tempo, elas são fortalecidas. Elas vão fazer com que, quando nós compartilhamos o Evangelho, a pessoa vai ouvir, vai querer escutar. E é sempre através de uma parceria também. A Bíblia diz que é através de uma parceria, com os outros e com Deus. A Bíblia diz que nós somos... peguei uma foto da célula, né? A Bíblia diz que nós somos parceiros dele nessa evangelização. Todos nós somos parceiros dele nessa evangelização. É raro Deus usar uma pessoa só nesse processo. É raro Deus me usar nesse processo sozinho. Ou é 2 em 2, ou alguém semeou nessa vida há anos. Eu vou lá, prego o evangelho e ela aceita. Ou eu semeio na vida de alguém e alguém depois de anos vai lá, fala do evangelho e ela aceita. Esse é o processo. É uma parceria. E é uma parceria espiritual sem igrejas. Posso compartilhar alguém no ônibus, numa viagem, ou no avião, no assento do avião, e alguém lá em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, receber essa pessoa como membro da sua igreja e pregar a ela, depois eu semear na vida dela e ela aceitar a Jesus. Paulo diz isso. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. Né? Servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós foi o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Pessoas são um trabalho de Deus. Alguém vai plantar, alguém vai colher, alguém vai fazer alguma coisa. E alguém vai levá-la a tomar uma decisão por Jesus. Estou fechando, terminando aqui. Não está no seu boletim, mas você pode anotar. O terceiro ponto. O segredo do cristianismo contagiante é a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo. Sabe, gente, nós precisamos mais do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence eu e qualquer ser humano da face da terra do pecado, da justiça em Jesus, da salvação e do juízo. É Ele que convence. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre isso. O livro de Atos é Atos do Espírito Santo. No capítulo 18 e 19, a viagem que Paulo faz em várias cidades, é interessante. Apolo tinha pregado nessa cidade e Paulo depois ficou por um tempo lá. E o lenço de Paulo e tudo mais era usado para curar pessoas. Mas o que mais impressiona não foi isso. O que mais impressiona é a conversão dos mágicos. Tiveram uma atitude tão profunda de conversão que eles começaram a compartilhar de Jesus e queimaram livros. E os livros de magia eram muito caros, mas muito caros. Mais 300 peças de prata. 3.000 peças de prata, parece. Muito caro. A atitude daqueles homens de romper com tudo que eles tinham ouvido até então e aceitar o Evangelho, isso de fato é marcante. Então, o maior segredo na evangelização, ou sermos cristãos contagiantes, não é uma fórmula, não é um curso, não é um folheto, não é um modelo. É ter na nossa vida Cristo como centro.
Cristo tem que ser o centro, não a periferia. O centro. Nada deve substituir Cristo. Cristo é o centro. Nada de mais. Ah, Senhor, deixe eu primeiro. Então você está colocando alguma coisa em primeiro lugar. Cristo tem que ser o centro, o primeiro, o segundo e o terceiro na sua vida. Ou tudo na sua vida. E tudo mais deve girar em torno de Cristo. E o grande segredo de tudo isso é o Espírito Santo. Tudo que somos é por causa do Espírito Santo. Todas as curas, todas as libertações, todas as transformações é o Espírito Santo. Nós precisamos de uma intimidade profunda com a pessoa do Espírito Santo. De manhã, tarde e à noite. Experiências profundas com o Espírito Santo de Deus. De ouvirmos Deus, de termos os 5 dons ministeriais tão fáceis na nossa vida. E podermos usar isso constantemente no nosso dia a dia, não na nossa célula, fora da nossa célula. Ao estarmos ali conversando com as pessoas e Deus te trazer coisas para que você possa falar e compartilhar, e essa pessoa tomar uma decisão por Jesus. O amor, a sua intenção só pode ser derramado pelo Espírito Santo de Deus. A sua atitude só pode ser transformada por uma ação do Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais íntimo do Espírito Santo, mais de Deus teremos e teremos como evangelizar de uma forma eficaz. Seremos cristãos contagiantes, de fato. Precisamos de uma intimidade profunda com o Espírito. Muitas vezes precisamos desligar os entretenimentos. Desligar o computador, desligar a televisão, desligar o celular. Uma palavra diretiva aos irmãos, à nossa igreja, para mim e para você. Se nós queremos ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo, nós precisamos dar tempo a Ele, para ter intimidade com Ele, para falar com Ele, para orar com Ele. E nós precisamos nos arrepender dos pecados, queridos, e abandonar todos eles. Nós devemos muito ao Espírito Santo. E Ele trabalha o nosso caráter transformando a nossa vida. Ele quer nos fazer mais parecidos com Jesus. E o Espírito Santo nos conecta com o Pai. Ele é Deus. Mas Ele também nos ajuda a nos conectar com as pessoas. Ele nos leva. Se você lê Atos, você vê Paulo sendo conduzido por Deus em vários locais. Atos 18, 19 é a mesma coisa. Não vai dar tempo para ler, só estamos citando. Mas uns versículos falam que Paulo foi conduzido pelo Espírito Santo, falar, testemunhar para pessoas, elas se converteram imediatamente. Nós temos que ter sensibilidade de ouvir o Espírito. E como vamos ter se nós não temos intimidade? A intimidade nos leva a ter nossos ouvidos mais afiados. E é Ele que nos leva a amar, a cuidar, a pastorear, a enviar. É Ele. Está escrito aqui, é só o Espírito Santo para nos levar a ganhar uma pessoa, a cuidar dessa pessoa, a treinarmos essa pessoa, a enviarmos essa pessoa. Somos apenas ajudantes, cooperadores. Ele que tem a planta, Ele que está construindo. Eu sou um auxiliar de pedreiro, eu estou com a mão na massa. Eu sou chamado a construir junto com Ele, a assentar tijolos com Ele. Eu tenho que entender isso, eu tenho que me submeter a Ele. Mas às vezes Ele está chamando a gente está ocupado demais com as nossas tarefas. E Ele tem construções a serem feitas na vida de muita gente, mas nós estamos tão ocupados que não ouvimos a sua voz. Se queremos ser cristãos contagiantes, precisamos ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. O problema é a gente. Somos orgulhosos, arrogantes, soberbos,
egocêntricos, hedonistas. Estufamos nosso peito, nós queremos viver a nossa vida do jeito que nós queremos. Mas Deus está nos chamando para um compromisso mais conciso com Ele, de um relacionamento profundo com o seu Espírito, para sermos cristãos contagiantes. Não basta um sorriso nos nossos lábios, não basta uma conversa boa que nós temos. Alguns têm muita facilidade de conversar, bacana isso, ótimo. Mas não basta isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. É isso que vai levar as pessoas à conversão. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quando nós nos submetemos a Ele e nos enchemos dEle, a evangelização se torna fácil. Muita coisa na nossa vida se torna fácil. Relacionamentos se tornam fáceis. Mas me chamou a atenção, como nós falamos, não foram os lenços umedecidos pelo suor de Paulo que curou gente, mas a confissão pública de arrependimento e de abandono completo da feitiçaria daqueles homens. Estou encerrando, contando uma história na minha infância. Me diverti muito na minha infância. Na nossa época não tinha internet. Na minha época não tinha internet. Não tinha computador, essas coisas aí. Não tinha celular. Então nós brincávamos muito. E uma das brincadeiras favoritas da gente, principalmente no mês de agosto, é o mês do vento. Mês do vento. Lá em São Paulo era empinar pipa. Na papagaio que nós falávamos, né? Empinar pipa. E nós corríamos atrás do vento. E quando vinha vento era uma coisa alegre, alegrava o lugar. E nós víamos muitas pipas espalhadas por todo o lugar. Mas quando não tinha vento era uma tristeza. Porque olhava para o céu e ficávamos observando se existia alguma pipa no ar, para nós sabermos onde estava o vento, que direção ele estava, que altura ele estava. E nós fazíamos todo o esforço necessário para que a pipa saísse do chão. Pegávamos o menorzinho, o piazinho menor, dávamos a pipa na mão dele, corríamos com linha até uma distância e falávamos, solta! E soltava, a gente empinava. E quando dava certo, dava um cascudo nele, porque é ele que era o culpado, né? Tadinho do piá. Mas eu já levei muitos cascudos também. E o que a gente fazia? A gente falou, bom, não tem piá hoje, o que nós vamos fazer? Jogávamos a lata de linha por cima de vários fios. Não tínhamos noção do perigo nem nada. E então livrávamos dos fios por um bom espaço e a pipa ficava lá deitada. E tentávamos e fazíamos aqueles exercício braçal, tentando fazer com que a pipa ficasse no ar, e quando não tinha vento, não tinha jeito mesmo. Ela ia logo para o chão, e não tinha brincadeira, nós ficávamos frustrados. Em vez de quando nós chamávamos o vento, e nós começamos a gritar pelo vento. Em alguns momentos dava certo, não sei se é espiritual ou não. Já fiz essa quebra um dia, não é o problema. O vento vinha. E nós empinávamos aquele papagaio e ele ia longe. E ficávamos orgulhosos de ter aquele papagaio no chão, no alto. E a vida da gente é assim às vezes. A gente tem um papagaio mais bonito que a gente pôde fazer. E a gente está com ele na mão. E a gente está fazendo um esforço danado para fazer com que aquele pipa fique no alto. A vida da gente fique no alto. O negócio da gente fique no alto. A família da gente fique no alto. A célula da gente fique no alto. E a gente faz aquele esforço, mas não tem jeito. Não tem jeito. A gente fica por um tempo fazendo com que ele dance, mas logo ele vai ao chão. Fazemos um esforço danado, ficamos frustrados, ficamos nervosos, esforçamos para evangelizar na vida de muita gente, falamos e compartilhamos Jesus e nada. O que falta? Falta o vento. E o vento é o Espírito Santo de Deus.
Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus fluindo dentro de nós, na vida da gente, e ele sopra para onde quer, diz a Bíblia. E ele faz o que ele quer, e quando nós colocamos a nossa pipa com o vento, ela sobe longe, a família dá certo, a célula dá certo, o evangelismo dá certo, os negócios dão certo, a nossa vida dá certo. Mas nós precisamos chamar do Espírito Santo de Deus. Talvez você não perdeu muito tempo o relacionamento vivo, profundo que você já teve com o Espírito Santo de Deus. Já teve aquele encontro, mas ele está em baixa na sua vida. É hora de chamar ele para a sua vida. É hora de convidá-lo novamente a tomar uma direção. Você já tem o Espírito Santo de Deus. Se você é salvo, você já tem ele na sua vida. Mas você precisa fazer com que ele seja o tudo para que a sua vida decole. O tudo para que o seu evangelismo dê certo. O tudo para que a sua família, os seus negócios dê certo. Ele é o principal nisso tudo. Eu posso ter a melhor pipa, com a melhor rabiola que nós falamos, né? O melhor de todos. Eu posso ter a mais linda do bairro, mas se não tem vento, ela fica no chão como as outras. Assim é a nossa vida. Mas nós podemos chamar o Espírito Santo de Deus e convidá-lo a entrar na nossa vida e reconciliarmos novamente com Ele, e pedirmos que Ele tome nosso coração e a nossa vida, e faça-nos levantar, faça-nos decolar, faça a gente sair desse chão, faça a gente sair dessa situação. É só o vento do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos levar a ter um cristianismo contagiante. Amém, queridos? Fique em pé. Vamos orar ao Senhor. Queremos orar por você que quer mais do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quer ter no seu coração um cristianismo contagiante. Você sabe que o que falta é o Espírito Santo de Deus. Você quer voltar a ter aquele contato diário, toda manhã, para ouvi-lo, para aquecer o seu coração, para dar direção para o seu dia, para dar direção para a sua vida, para libertá-lo de pecados. Para levantá-lo e torná-lo um cristão contagiante, para ser forte na sua família, nos seus negócios. O Espírito Santo de Deus precisa ser chamado. Eu quero orar por você que deseja ser um cristão contagiante, cheio do Espírito Santo. Nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo venha. Venha o Espírito Santo de Deus. Tome este lugar, tome as nossas vidas. Encha-nos. Encha-nos de novo, Senhor. Transborde o nosso coração novamente. Sopra sobre nós o vento, a presença do Teu Espírito. Você quer sair do chão, você se sente assim, quer sair do chão, com só o vento que o Espírito Santo de Deus pode te dar. Você ore agora ao Senhor aí no seu lugar. Eu queria orar, conduzi-lo a uma oração. Quero que você orasse ao Senhor, confessando o seu pecado, principalmente.
E depois de confessar, chame o Espírito Santo de Deus, dizendo: Senhor, Espírito Santo, venha sobre mim. Venha mais de Ti sobre mim. Venha mais de Ti sobre a minha vida. Eu quero me tornar um cristão contagiante. Venha mais do que o Senhor é na minha vida. Venha o Espírito Santo de Deus. Toma a minha vida. Tome o meu coração. Tome o meu coração. Ore aí do seu lugar esta oração. Clame aí do seu lugar esta oração. Espírito Santo de Deus quer encher a sua e a minha vida. Oh Deus bendito. Clame ao Senhor. Abra a sua boca. Clame ao Senhor. Peça a Ele. Se você já fez isso, reúne em 3 ou 4. Vamos orar. Ore ministrando. Impõe as mãos uns dos outros e ore. Senhor, enche esse irmão, essa irmã do Teu Espírito Santo, da Tua presença. E vai ministrando ao coração deles. Vai ministrando a vida delas. A presença do Espírito Santo. Você é um sacerdote. Lembre-se disso. Você é um sacerdote. Você pode chamar o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Ore aí do seu lugar. Clame, começa alto, abre a sua boca. Fale alto, busque. Diga ao Espírito Santo de Deus: vem sobre meu irmão, a minha irmã. Toma, Senhor, a vida dela. Toma, Senhor, a família dela, os negócios, a célula. Senhor, que seja um cristão contagiante, uma irmã abençoada, cheia do Teu Espírito, Senhor. Oh Deus bendito. Oh Senhor bendito. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Encha-nos, Senhor, transborde na nossa vida, na nossa comunidade, transborde da Tua presença sobre nós. Oh, vem, doce Espírito Santo de Deus, toma-nos, Senhor, nesta noite, transborda os corações nessa noite. Senhor, tira as pessoas, Senhor, do chão, levante-as com Teu sopro, Senhor. Senhor, as famílias que estão caídas, derrubadas pelo ataque do diabo, e está repreendido em nome de Jesus. O diabo, seus ardis sejam quebrados, e essa família se erga no poder do Espírito Santo. Receba aí, meu irmão, em nome de Jesus, a oração desse irmão, dessa irmã, a ministração de cada um dos irmãos. Receba mais de Deus, mais do Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem-se, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Oh Jesus, vem sobre nós. Aleluia, Senhor, nessa semana possamos ser cristãos contagiantes, Pai, tomados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, agentes da Tua mensagem, leva o Teu povo debaixo das Tuas mãos, Senhor. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.